não atrasar, né? Olá, doutores, muito bem-vindos ao Júri Especial para Advogado, noite de sexta-feira, e ao meu lado, aqui, doutora Érica Siqueira, lá diretamente de Brasília, Distrito Federal, e eu aqui em Salvador. Por favor, vocês que estão entrando na live agora, eu quero saber de onde, que região do país vocês estão, que cidade vocês estão, e queria também saber qual a intimidade com esse tema, porque software jurídico é uma questão delicada e o tema é exatamente esse: como implementar, como implantar um software jurídico em um escritório de advocacia, em uma banca. E eu estou aqui com uma mestra ao meu lado, que é professora, coach, palestrante. Você atualmente é consultora em gestão legal, em gestão jurídica, já atua, tem um leque no país todo de clientes voltado à gestão jurídica. Érica é uma referência na área e ainda preside, né, uma comissão lá na OAB-DF. Qual a comissão, Érica? Comissão de Gestão do Escritório de Advocacia da OAB do Distrito Federal. Não é por acaso, né? Não é nada por acaso. Exatamente. Em primeiro lugar, boa noite, né, Dani? Boa noite. Prazer enorme estar com você. Obrigada pelo convite de participar desse Júri Especial, onde vários palestrantes maravilhosos, com temas muito especiais, tiveram a oportunidade de falar para agregar um assunto tão rico, um assunto tão pouco divulgado. E eu te parabenizo pela essa iniciativa que foi muito bacana mesmo, muito que agrega realmente para toda a classe jurídica, que é carente de gestão. Verdade. A gente tem cada vez mais percebido que os advogados eles investem muito na sua formação acadêmica enquanto advogados. Então, é conhecimento no direito. E meio que negligenciam essa parte que a gente sabe que é a parte que exatamente vai dar o impulsionamento, vai melhorar a eficiência e faturamento do escritório, né, doutora Érica? Sim, exatamente. O advogado, ele deve, a gente sempre comenta, toda vez que a gente tem oportunidade, em palestras, em textos, nos cursos, que o advogado, hoje, o perfil do advogado deve ir além do perfil técnico, ou seja, a competência técnica, a capacidade de fazer uma peça, a capacidade de realizar uma boa sustentação oral, toda a capacidade de estudo da estratégia, ela deve estar e ser inerente àquele advogado, mas o advogado deve desenvolver outras competências que hoje o mercado exige. 1.300.000 advogados no país, novas habilidades e competências são muito bem-vindas, é como se fosse hoje um pré-requisito, né, Dani? Então, é muito importante. Eu vi, doutora, essa semana, e eu vou pedir para. Eu sei que vocês estão entrando e a gente vai estar interagindo. Deixa eu dar uma olhada aqui no YouTube. Doutora Vanessa Moliane está aqui, doutor Robinson está aqui. Deixa eu dar uma olhada no YouTube. Tem que passear, né? Porque a gente está em vários lugares e a gente acaba tendo que passear para todo mundo estar aqui com a gente. Doutor Fábio Moraes está aqui. Bom, gente, eu vou pedir que vocês compartilhem essa live com os colegas no grupo de WhatsApp, nos grupos de Facebook, para trazer mais pessoas para essa live. Primeiro, porque é um tema. A gente vem falando de tecnologia, da importância da automação na advocacia há muito tempo. Só que as pessoas ainda talvez não viraram a chave e estão também negligenciando essa parte. Segundo, assim, eu estou com um expert no assunto ao meu lado, então é uma oportunidade única da gente fazer perguntas, da gente entender mais como é que funciona esse processo. Doutora Érica, eu vou pedir, eu já lhe apresentei, mas vou pedir novamente que você se apresente e conta um pouquinho para a gente da sua história com a gestão, para as pessoas entenderem um pouco mais da sua atuação pelo país. Ok. Em primeiro lugar, minha primeira formação, eu sou advogada,
E atuei, militei na área, redigi bastante, fiz bastante sustentação oral, e eu sempre atuei como liderança dentro do escritório de advocacia. E na liderança, enquanto advogada, eu percebia uma lacuna muito grande de habilidades e de competências. E toda a trajetória que eu desenvolvi foi outro sentido. Foi buscar soluções para que a gente conseguisse ter controle, a gente conseguisse ter eficiência, e resultado, e ajudar na gestão da advocacia. Porque eu percebi muitas vezes que não basta ter só esse conhecimento técnico, como eu estava falando para a Dani, as direitas em prazo, nós precisamos ir além. E tem estratégias, quando a gente fala de sucesso, em proporcionar das pessoas que são desenvolvidas na advocacia. E o que as pessoas fazem? Então, é diferente de uma pessoa para outra. Então, integrando estratégias que são muito importantes que elas possam ser implementadas. E aí entra o tema do DSM-8, que é como implementar um software de gestão jurídica, quais os benefícios, o que o advogado ganha é uma ferramenta que é técnica. Porque, como a Dani citou, as ferramentas que existem hoje, elas estão no nosso dispor, mas muitas vezes o advogado não percebe aquela importância. Então, vamos começar. Doutora, antes de você começar, deixa eu só, porque seu microfone está picotando, não estava antes, começou a picotar. Tá com algum microfone próximo, alguma coisa assim? Tá? Aqui, não. Não, agora tá normal, mas quando você fala, às vezes dá uma... Eu também senti daqui, mas eu pensei que pudesse ser até uma interferência daí. Não tem nada próximo, não. Voltou, não? Tá, voltou. Voltou? Estão me ouvindo bem? Aham, voltou. Então, vamos lá. Por que a escolha desse tema? De como implementar um software de gestão jurídica? Porque o software de gestão jurídica é uma ferramenta poderosa que ele vai ajudar nos resultados. Hoje, quando a gente fala em estratégia, como eu estava dizendo, em relação ao advogado ser bem-sucedido, ele deve ter estratégias. E as estratégias de gestão, elas são muito importantes. Então, quando a gente pensa no resultado para o cliente, o foco sempre deve ser o cliente. O alvo do escritório trabalha para quem? Quem paga as contas do escritório? É o cliente, sempre. Então, todo o direcionamento, todas as ações do escritório devem ser tentando atender esse cliente. O cliente externo é o cliente que a gente chama que paga as contas. O cliente interno é o colaborador interno. É aquela pessoa que ela chega no escritório, ela se compromete, se for advogada, vai fazer peças processuais, vai fazer sustentação oral no tribunal, e colaboradores internos que a gente tem, secretárias, controles jurídicos dentro da área de controladoria jurídica, e pessoas que vão auxiliar, estagiários, que vão auxiliar nas diligências, tudo isso para fazer com que os processos de trabalho sejam organizados. Porque uma vez que não tem uma organização, ela não vai muito longe. Hoje a gente percebe que, como eu estava falando, não sei se não estudou, Dani, se houve essa interferência antes, que um advogado não basta ele ser bom tecnicamente. Ele tem que ter estratégias, ele tem que saber como fazer, como operacionalizar. E aí entra a importância do tema de por que implementar um software de gestão jurídica? Quais os ganhos? Então, vamos lá. Primeiro ganho, eu vou até ler aqui, citar meu livro Estratégia de Sucesso para a Advocacia, no tema exatamente que eu cito sobre as ferramentas de controle. Uma delas é o software jurídico. Então, vamos lá. Primeiro ganho, controle de todas as áreas e atividades. Organização, controle dos prazos, um advogado, se ele perder o prazo, ele perde o seu processo. Então, toda a inteligência, toda a estratégia, toda a técnica vai por água abaixo. Ele simplesmente perde o seu processo, ele não protocolizar no dia certo. Não é assim que acontece?
ele tem um prazo para protocolo, então isso demanda ação e demanda uma organização importante. Quarto, combate ao retrabalho. O que é o retrabalho? São aquelas tarefas repetidas que a gente faz inúmeras vezes em planilha, no Google, na agenda, no Excel, em controles paralelos. Tem pessoas que controlam o prazo até por e-mail, e isso é um erro, porque o e-mail não é gestor, ele não é um software especializado. Acesso a qualquer lugar, via web, ou para toda a internet, como vocês estão me ouvindo, por essa ferramenta, isso aqui que nos conecta ao mundo todo. Então, o software de controle jurídico, ele vai ser web, e você vai comunicar com todas as pessoas, com todos os clientes, em todas as áreas, por onde você estiver. Unificação das informações. O que é isso? Unir todas as informações num único documento. E aí isso evita o retrabalho de processos, de procedimentos que são executados durante o dia, e por mais de uma pessoa, muitas vezes. Gestão de equipe. Por que gestão de equipe, Érica? Porque a equipe é que produz os resultados. Nós é que produzimos. Vocês que estão assistindo, eu não sei qual é o nível que vocês estão dentro da advocacia, se vocês são advogados recém-formados, se vocês já são próprios de uma advocacia, se vocês estão bem, se vocês atuam na área de e vocês participam de um controle, ou seja, eu advogo na área tributária, e na minha área tributária existe um controle, e eu sou coordenador desse controle da área tributária, ok? Então, a gente volta a falar de gestão de equipe. Em qualquer situação que você esteja, a gestão da equipe é muito importante, e o software de controle jurídico ele vai ajudar nessa gestão de equipe. Rapidez na execução das atividades. Hoje, gente, qual é o nosso maior recurso? Qual o maior desafio do recurso que a gente tem a favor ou contra? É o tempo. O tempo. E é o tempo que dita como que a gente age, como a gente não age. Porque se a gente não se organiza, a gente não tem tempo. Para que a gente estivesse hoje falando aqui para vocês, a Dani se preparou com o tempo para poder estar aqui, para poder criar toda essa estrutura, né? Assim que funciona. A gente se prepara. Eu deixei de fazer uma viagem para estar hoje aqui com vocês, porque eu me preparei desde que eu recebi o convite da Dani. Então, o tempo ele é uma ferramenta muito importante. Nos controles de trabalho, na gestão, o tempo ele custa e vale ouro dentro da advocacia. Então, o software de controle jurídico ele ajuda a otimizar o tempo. Então, rapidez na execução, visualização rápida em todas as áreas e atividades. Quando você tem vários controles separados, eu tenho na agenda do Google, eu tenho no Gmail, eu tenho na minha agendinha manual que eu anoto à mão, que é ótimo ter, tá? Mas eu tenho várias informações. Então, eu tenho informações no setor do advogado, no notebook do estagiário. E essas informações elas ficam soltas. Quando a gente possui um software de controle jurídico, todas as informações elas estão unificadas num único local. Então, isso facilita a vida do gestor. Isso facilita a execução, o dia a dia, a prática do advogado, que tem que dar satisfação para o cliente, que tem que entregar resultados para o cliente, que tem que protocolar os prazos, que tem que saber que no dia 2 de agosto ele vai ter uma audiência em tal lugar, e aquilo vai estar disponível na tela para que vários outros colaboradores da advocacia também possam saber. E as informações têm que chegar para o cliente, que é a pessoa que nos contrata. O cliente é o maior foco, o nosso olhar sempre deve ser para o cliente. Então, o software de controle jurídico, ele deve deixar de ser visto como uma atividade burocrática para ser uma utilidade efetiva dentro do escritório. Então, eu poderia passar a noite aqui citando vários ganhos, mas os ganhos são inúmeros. Então, por que eu gosto de começar falando pelo ganho? Porque quando a gente fala do que a gente precisa, é como se a gente ligasse uma luzinha e as fichas começam a cair do que é importante, onde é importante a gente entregar energia,
esforço, foco, tempo e dinheiro, recurso, para poder implementar esse software. Então, entendendo o ganho, a gente conseguir implementar um bom software e a gente consegue trazer toda a equipe jurídica nesse projeto, porque a gente sabe que é um desafio o passo a passo de como implementar o software jurídico. Então, entendendo bem, a gente começa de uma forma muito consciente. Vou perguntar. Me fala, antes da gente falar de desafio, vamos entender as etapas. As etapas que a gente deve passar para implantar um software. Ok, vamos lá. Primeiro, identificar qual o melhor software de advocacia vai caber no bolso e na sua estrutura da sua cultura. Existem softwares de todos os preços e existem softwares que são softwares que a gente chama de prateleira, que são aqueles softwares prontos com um custo mais acessível. Então, para advogados em início de carreira, a gente recomenda esses softwares de prateleira, que o custo é mais barato. Para escritórios já montados e formatados, com volume de processo acima de 500 processos, por exemplo, a gente já começa a pensar num software que possa ser customizável. O que é isso? É um software que ele possa ser desenhado e ele possa atender as necessidades de rotinas implementadas pelo escritório de advocacia. Então, você possui, por exemplo, um escritório de advocacia que você já tem rotina, vamos supor que você tem 2.000 processos hoje em andamento, e você não tem esse controle, esses controles estão todos poucos. Quando você for escolher um software, pensa, se couber no seu bolso, num software que seja completo, que ele pode ser customizado. Então, a primeira etapa seria isso, analisar o tipo do software. A segunda questão que a gente deve analisar é se esse software ele vai ser internalizado, ou seja, ele vai ser implementado na rede dentro do seu escritório de advocacia, ou se esse software ele vai ter nas nuvens. Hoje, tem muitas pessoas que utilizam software nas nuvens. Então, é do escritório. A terceira parte, nessa parte ainda da escolha, é quais vão ser as pessoas que vão procurar o software dentro do meu escritório. Ou seja, vai ser o advogado, vai ser a promotoria jurídica, vai ser a secretária, ou vão ser todos que, a partir daí, a gente vai fazer um desvio para que essa implementação ocorra com sucesso. Então, essa parte de escolha, Dani, por mais que eu citei várias etapas, ela é uma parte inicial, ok? Posso passar para a segunda etapa? Não, sim, pode. Até eu te fazer uma pergunta, não sei com relação à primeira e à segunda, mas assim, imagine um escritório que ainda não tem gestão, que não tem controle, mesmo com muitos processos. Como é que equilibra? Como é que implanta? Você não precisa me responder agora. Até porque você está colocando as etapas, eu não quero misturar. Certo. Você quer que responda agora? Não, não precisa. Para depois? Aham. Tá, ok. Então, a primeira etapa é escolher. Essa escolha do software, ela tem a ver com essa pergunta também, tá? Porque esse escritório que tem muitos processos e não tem controle, ele vai ter que passar por uma escolha de software. Ele vai ter que escolher qual o tipo de software e qual é a cultura do escritório existente hoje, o que precisa ser melhorado, e aí eu já entro um pouquinho na resposta, não tem como, de analisar qual que é a cultura do escritório, no sentido de o que as pessoas fazem para que elas possam implementar a melhor forma. Porque não basta comprar um software de controle jurídico e não conseguir implementá-lo. O segredo de uma implementação do software de controle jurídico está no envolvimento das pessoas. A gente escolhe um bom software, a gente escolhe o modelo, a gente escolhe o custo, e na hora de implementar, a gente cria um projeto, ok? Mesmo sem consultoria, a gente cria um projeto, pode ser o advogado ou o sócio, de quais são as pessoas que vão atuar nas áreas. Então, o que eu sugiro sempre é fazer um mapeamento da cultura de todos os controles e todas as etapas do trabalho. Então, vamos supor, vamos pegar
um exemplo de uma publicação de prazo, que é uma tarefa inerente a qualquer escritório de advocacia, pequeno, médio ou grande, com um processo, 10 mil ou 100 mil, ok? Uma publicação, ela chega via uma empresa contratada, ou via CUT, via OAB, ela vai ser recebida no escritório. A partir daí, vai se criar uma rotina de controle de prazos, porque a partir dessa publicação, o advogado vai ter que fazer aquele prazo. Ao fazer este prazo, desde o início, a gente começa a desenhar esse fluxo de uma rotina, como esse exemplo que eu dei, da publicação, que ela vai se desdobrar num prazo que vai ser distribuído para o advogado, em consequência, vai se desdobrar numa tarefa de, se for carga ainda, processo físico, vai virar uma tarefa para o estagiário e ao tribunal. Se for o processo eletrônico, vai gerar uma tarefa de download eletrônico, ok? Neste meio do caminho, se tiverem revisores que vão revisar esse prazo, existe a tarefa do revisor, e depois tem a tarefa de baixa. Junto com a tarefa de baixa, do que esse prazo foi feito, tem uma tarefa subsequente, que é de protocolo, tem uma tarefa que é do GED, que é a gestão eletrônica dessa peça que foi feita para esse prazo. E eu estou dando esse exemplo para dizer que a gente deve desenhar uma sugestão, todo o fluxo de trabalho, para que, quando a gente implemente o software, a gente não fique perdido. Porque o que acontece, Dan, o maior desafio hoje é que, mesmo os escritórios que têm recurso, que podem pagar um software bom, customizado, por exemplo, como eu citei no início, ele muitas vezes não sabe como implementar, porque ele só vive a rotina, mas ele não tem a rotina desenhada, ele não tem a rotina mapeada. Então, a minha sugestão é mapear as principais rotinas de trabalho dentro dos fluxos. Por exemplo, eu dei um exemplo de um fluxo de distribuição de prazo. Existe fluxo de prospect de cliente, quando o cliente vai para o escritório, existe o fluxo de controle de documentação, existe o fluxo de financeiro, de contratos, de baixa, de alvará, de recebimento. Então, existem vários fluxos dentro da Sustentação oral, depende do processo, né? Porque aí você vai criando as cadeias, vai construindo os fluxos. Exatamente. Então, quando você encontra, é a mesma coisa assim, quando você compra um carro e você não sabe dirigir. Então, você vai olhar para aquele carro, você vai ver que ele tem um painel de controle, tem uma marcha, um acelerador, mas o que eu vou fazer com esse carro? Percebe? Então, a dica que eu dou para sanar essa dificuldade de implementação de software é ter as rotinas desenhadas, mapeadas, porque aí, quando a gente contratar aquele software, a gente vai conseguir criar uma gestão otimizada de todas aquelas rotinas. Perfeito. Não sei se eu respondi à altura. Respondeu. Na verdade, você precisa entender realmente do processo, porque senão o software perde o sentido, ou então fica subutilizado. Exatamente. Não, eu acho que respondeu. Pessoal, me diga se vocês têm dúvida, mas eu acho que ela respondeu plenamente. Termina aí as etapas? Não. Não, a etapa para implementar. Então, a gente passa pela escolha, a gente passa pelo desenho, quem vai fazer o quê? Então, quem vai alimentar o software, quem vai dar baixa, quem vai alimentar o GED dentro do software, quem vai enviar os relatórios, quem vai gerar os controles que tem dentro do software e dentro de cada necessidade. E para essa etapa de quem faz o quê, a gente chama os executores em cada etapa de trabalho, tá? O trabalho de organização, ele é um processo, e todo processo, ele tem início, meio e fim. Então, é bom que seja definido esse início, meio e fim, para que seja implementado. Depois de identificado quais são as etapas, por exemplo, nesse exemplo que eu dei de distribuição de prazos, nós podemos ter uma controladoria jurídica dentro do escritório que ajuda na distribuição. E nós podemos ter um advogado de uma área tributária que distribui aquele prazo. Então, nós vamos ter uma tarefa que ela pode ser compartilhada com duas pessoas. Aí nós vamos operacionalizar essa tarefa dentro do software. Então, isso é a importância da gente definir quem vai fazer o quê. Porque a partir do momento que eu contratei o software, eu vou implementar, mas eu não sei quem vai fazer o quê, esse software provavelmente ele vai ficar subutilizado dentro do escritório. E é
O grande desafio que a gente percebe hoje, os escritórios que possuem software de controle jurídico, quando eles me chamam para uma consultoria, para uma conversa, ou alunos compartilham comigo em sala de aula, e eles falam, Érica, a gente possui software de controle, mas a gente não sabe como colocar em prática, porque exatamente a gente não vivencia esse passo a passo que deve ser feito. E esse exemplo que eu citei agora, de quando a gente não tem os responsáveis, o que acontece? O que gera isso? A secretária faz um cadastro incompleto, o advogado lança a tarefa que ele quer, do jeito que ele quer, o advogado de outra área lança em outra aba dentro do software, porque o software às vezes tem mais de um caminho, ok? Os andamentos, cada um coloca de um jeito, então eles não criam essa unicidade de informações, que ela é muito importante. Quando a gente fala de gestão, é muito importante que a gente consiga vislumbrar que institucionalmente a advocacia é uma empresa. E sendo uma empresa, ela deve ter uma gestão única. Por exemplo, nós vendemos serviços, ok? Jurídicos. Quem vende produto? Quando você vai numa loja, você vai num departamento, quando você vai num supermercado e as coisas estão todas organizadas, não é mais fácil você encontrar aquilo que você precisa? A mesma coisa com o escritório de advocacia. Uma gestão, quando ela é uniforme, quando ela trabalha em harmonia, como se fosse um reloginho, tudo vai começar a funcionar muito bem. Só que para isso a gente tem que estabelecer quem faz o quê e quem faz o quê dentro do software. Então, isso eu percebo, Dani, como maior dificuldade hoje, de tudo que eu vivencio, de implementação de software de controle jurídico nas advocacias, 95% do gargalo está nisso, não identificar e cada um utilizar o software à sua maneira. Então, essa é outra dica, esse é o outro passo de criar uma gestão única com o mesmo método para todas as áreas. Por exemplo, Érica, eu tenho distinção entre consultivo e contencioso. Ok, claro, os prazos do consultivo são os prazos peremptórios da justiça. Então, você tem os embargos declaratórios previstos na lei de processo civil, 5 dias, você tem o resto, você tem o RE, são 15 dias, você tem o agravo. Esses prazos, você não pode fugir deles. Já na área do consultivo, os prazos de pareceres, os prazos que você combina com o cliente para ajuizamento de ação, os prazos internos, os prazos juntos a alguns órgãos, eles são mais flexíveis porque eles podem ser combinados. Só que todos eles devem ter o mesmo tratamento dentro do escritório, mesmo se você tenha exceção de regra. Porque eu escuto muito essa justificativa. Érica, mas eu não vou uniformizar todos os meus processos de trabalho dentro da minha advocacia, porque existem processos diferentes. Ok, e é para existir processos diferentes, mas a gente consegue, com uma gestão otimizada e organizada, e com a implementação correta desse software, a gente consegue padronizar isso tudo, para que todo mundo fale a mesma língua. E depois de implementado o software de controle, é claro que todo o processo leva o quê? Um ganho, leva um tempo. A gente tem um tempo para investir naquele processo. Então, a gente tem que desenvolver muitas habilidades. Competência de liderança, paciência, firmeza, gestão do tempo, para conseguir ser firme ali e unir todas essas metodologias. E outro ponto também, Dani, antes que você me pergunte, que eu percebo que é de extrema importância e é uma dificuldade enorme que os advogados possuem, além da unicidade, são os líderes que eles não conseguem, de repente eles entendem a importância, eles pagam um bom software, mas eles não conseguem trazer a equipe para que todos utilizem. Então, aí a gente cai naquela história de eu tenho esse carro, mas ele fica na minha garagem parado. Eu não estou utilizando. E aí volta para o líder, porque aí deve ser o líder, deve ser o sócio majoritário ou sócio daquele projeto, ou o controle jurídico com apoio do sócio, para fazer com que
todos os envolvidos no escritório, de ponta a ponta, desde a secretária ao sócio majoritário, que todo mundo realmente utilize, porque se a gente fez um desenho, se a gente contratou um software, se nós estamos trabalhando num processo que pode ser demorado, que é um processo de organização, é importante que as pessoas se comprometam a utilizar, porque sem utilizar, não vai ter resultado. Por exemplo, é muito comum os advogados falarem: eu não consegui emitir relatório, doutora Érica, pelo amor de Deus, esse software não é bom de relatório. Em 5 minutos eu entro dentro do computador e eu percebo qual o nome do cliente que o doutor precisa. Então, eu digito o nome do cliente. Não consigo localizar o nome do cliente. Me fala o número do processo. O RESP no STJ. Digito o número do RESP. Não acho o RESP. Aí o que a gente percebe? Que não foi criada a metodologia de cadastro. Então, como é que eu vou localizar se eu não cadastrei o processo? E isso é comum. Parece que não é comum. Para quem é organizado, parece que isso não é comum. Mas isso é muito comum. Então, a mesma coisa as informações. Se eu não alimento os passos que foram dados. Érica, acho que travou, gente. Érica? Érica? Eu vou tentar reiniciar aqui, gente, para ver se Érica volta, porque eu acho que travou a conexão dela, deve ter caído. A gente estava com um bate-papo bem legal e até perguntar ela, porque eu já vi casos, inclusive, de escritórios que o advogado não conseguiu fazer a inicial ou dar a entrada na inicial porque estava faltando documento, exatamente por conta dessa falta de controle. Mas vamos ver, eu vou dar uma reiniciada aqui, é rápido, para ver se ela volta. Sim. Caiu, né? Mas caiu, mas já voltamos. Vamos lá. Eu tava conversando com eles exatamente sobre isso agora. Eu já vi casos de um advogado ter dificuldade em construir a inicial, porque exatamente não tinha controle, e quando ele foi pegar na papelada, no processo, estava faltando documento. Estava faltando o quê? Documento. Pois realmente, tem muitos processos que são julgados, infelizmente, de forma indevida por falta de instrução, porque não foi juntado, porque não foi protocolizado na data certa, porque não foram juntadas as custas, o processo é deserto ou peremptório, fora do prazo. Então, o prejuízo é muito grande, a falta de gestão de controle é muito grande. E fora a questão do prejuízo do tempo, porque todo esse retrabalho, toda essa indefinição de funções, e a questão também, Dani, que eu acho muito importante citar, é a tranquilidade, tá? Porque quando você tem as rotinas estabelecidas, quando você tem os métodos de controle, você ganha em termos de tranquilidade. Você sabe que você, como sócio, você pode ter 4.000 processos, né? Que é um número razoável, que você pode viajar, você pode fazer sua sustentação oral, você pode sair para almoçar com o cliente, ou para ir contratar, para ir prospectar, e você sabe que dentro do seu escritório as coisas estão funcionando, que existem regras, existem rotinas, existem pessoas atuando. Então, eu acho que essa tranquilidade, ela não tem preço, sabe? E eu percebi, eu fui desenvolvendo ao longo da minha carreira e até um dos produtos na minha consultoria em relação à implementação, porque eu consegui perceber
o quanto que o advogado sofre por não ter isso. Chega a ser assim, doloroso ver o advogado rebolando, rebolando, fazendo tudo, mas não tendo controle e perdendo prazo, cliente, pessoas, equipe, por pouca coisa. De fato, falta noção de gestão. Eu vi mais. Aqui na OAB, as pessoas falam muito, tem muito medo com relação a marketing jurídico, publicidade para advogado, mas o ano passado a gente levantou um dado sobre problemas com relação à cassação ou suspensão da carteira da OAB, e acredite que a grande maioria não estava ligada à publicidade, mas à falta de gestão no escritório. Por quê? Porque o cliente fazia denúncia do advogado, o advogado às vezes até tinha razão, mas não tinha instrumento de prova. Ele não tinha como provar, porque o escritório não tinha gestão. Sim, claro. E essa negligência custava a suspensão da carteira dele. É mais grave do que a publicidade em si. Claro, sim, porque o advogado, a leitura que eu faço é no seguinte sentido: a partir do momento que o advogado fecha o contrato, que ele assume, ele faz uma parceria com o cliente, independente da procuração, dos subs, que são os documentos formais que vinculam ele, existe uma vinculação. Então, existe uma palavra de que eu vou cuidar do seu processo, eu vou cuidar da sua liberdade, eu vou cuidar do seu bem, eu vou cuidar da guarda dos seus filhos, eu vou cuidar da sua situação trabalhista, de procurar reparar aquela irregularidade que foi feita, né? Então, existe um comprometimento com o cliente. Isso é muito grave, isso é muito importante. A gente deve colocar, o nosso olhar, ele deve ser voltado para isso. E, então, assumir o seu processo sem entender a importância de ter uma gestão é muito importante. É a mesma coisa de profissionais, por exemplo, ligados à área de saúde, que não tenham requisitos de higiene, vão colocar em risco, não vão? O paciente. Então, como que o advogado coloca em risco o cliente? Quando ele não cuida da gestão, quando ele não faz o dever de casa desse papel. E aí o software, ele surge como uma ferramenta poderosa de unir todos esses dados, com benefícios maravilhosos, e que o passo a passo, ele não é tão desafiador quanto muita gente pensa. É claro que numa gestão, por exemplo, essa pergunta que teve de vários processos, que o escritório já está desorganizado, aliás, o escritório já atua de uma maneira, mas sem uma organização correta ou de qualidade, esse escritório ele vai demorar mais tempo para colocar tudo certinho do que um advogado recém-formado que tem 2 processos. Que se ele começar com os 2 processos de forma organizada, quando ele tiver 1000, ele já vai ter um fluxo. Então, o desafio para os escritórios que já existem e que têm uma rotina é muito maior. Só que a gente não deve olhar para trás para o que passou e para o tempo. A gente tem que olhar para o momento atual. Se a chave caiu agora, se a percepção é agora, eu tenho que arrumar do jeito que está. Não existe outra maneira. Eu não vou voltar atrás e delegar esse processo ou esse processo não existem. Só em outras palavras, você vai fazer. Muito importante. Em outras palavras, a gente vai trocar o pneu com o carro andando, né? Tem que ser exatamente, assim. Não tem jeito. Não tem jeito. A ficha caiu agora, a percepção caiu agora, o risco no prazo, o cliente está chegando agora, a gente tem que adotar a implementação neste momento, né? Sim, tem que correr com prazo. Agora, agora que a gente concluiu a questão das etapas, porque eu sei que você tem diversos casos aí que você atua, você pode citar alguns exemplos com relação a resultados de verdade, quando o advogado implementa com eficiência o software jurídico e os controles? Eu acho importante a gente falar isso porque as pessoas talvez tenham dificuldade em tangibilizar resultados. Certo. Ok, vamos lá. Resultados concretos.
de controle de gestão. Então, vamos lá. Quando você não tem um software, você tem uma ideia de quantidade de processos. Quando você tem um software, você vai conseguir emitir relatório, você vai ter quantidade. Então, por exemplo, o resultado, quando você pensa em aumentar a sua equipe interna, dos seus colaboradores de advogados, e eles falam, precisamos de mais advogados, doutor, você é dono do escritório. Então, ok, não fechamos nenhum contrato além para justificar uma demanda. Então, qual o resultado para você conseguir persuadir e convencer o seu chefe que você precisa de mais advogado na sua estrutura? Você vai emitir um relatório e você vai demonstrar para ele que mesmo não tendo vários, ou fechado novos clientes, que os clientes que vocês têm foram publicadas vários despachos, acordo, o que for, e gerou uma demanda de rotina de trabalho muito grande. Então, você consegue demonstrar para o sócio que você teve, por exemplo, 20 publicações em uma semana, e há 3 meses atrás, vocês tinham, às vezes, 4 publicações, ou seja, que com a quantidade de advogados, de repente é um sócio e 2 advogados, com a quantidade de advogados atuando, está humanamente impossível fazer todos aqueles prazos, que antes eram 4 por semana, e passaram para 20. Então, com o software de gestão, você consegue mostrar a sua quantidade de prazos, distribuição, andamento, você consegue demonstrar tudo. Então, esse exemplo que eu estou dando é um exemplo de gestão que você precisa realmente colocar mais pessoas dentro do escritório. Tem outros exemplos, Dani, que eu podia citar, que é em relação ao cliente. Quando você, por exemplo, um cliente te contratou e você tem uma cláusula no contrato de evolução ou de honorários excedentes a cada acordo que você faça, ok? Como é que o software de controle jurídico pode te ajudar? Você emitindo relatórios para demonstrar, você criando BIs, que a gente chama, que é o Business Intelligence, que são gráficos que demonstram a evolução, por exemplo, nesse caso dos acordos por mês, e que você vai conseguir demonstrar isso para o cliente. Um outro exemplo, os softwares possuem timesheet, que é um controle do quanto o advogado produz em cada processo. E muitas vezes o cliente é contratado por hora. E nessa hora, você vai colocar ali qual que é o custo do advogado. Então, realmente, a gente consegue demonstrar esse resultado pelo software de controle, que é o elementar automático. Então, tem muitas situações que você demonstra o resultado naquele momento. Por exemplo, houve uma perda de prazo dentro do escritório. E esse prazo foi distribuído para mais de um advogado. Esse prazo estava com o executor, com mais de um advogado. E você criou a sistemática de baixa daquele controle. Naquele momento do software, você sabe quem entrou, quem alimentou, então você consegue gerar um dado de quem fez aquela tarefa ou quem não fez. Então, você consegue identificar uma falha, um problema, porque você tem uma auditoria do software que fala que naquela hora aquele advogado entrou, ele inseriu aquele andamento, ele, por exemplo, protocolizou a peça e gerou uma informação dentro do sistema. Então, tem várias situações que o resultado ele é realmente eficiente. Perfeito. Não sei se eu respondi bem. Não, eu entendi, eu respondi bem. Pessoal, podem mandar perguntas. Deixa eu colocar. Na verdade, eu tinha duas perguntas. Uma eu acho que, não sei se você já respondeu, mas eu creio que sim, que é com relação aos desafios de se implantar um software jurídico. E queria que você desse também algumas dicas de como as pessoas devem escolher, né? Como escolher o software. Eu sei que a gente tem vários disponíveis no mercado,
mas como escolher esse software, né? Porque eu sei que você está acostumada a passar por isso. Sim. A dica mais importante na escolha eu observaria a cultura do escritório. Todo escritório tem uma cultura. Todo escritório tem uma forma de como trabalhar. Então, tem escritórios que são mais organizados, assim, sistemáticos, que gostam de rotinas, ok? Tem escritórios que não, que eles vão fazendo e acontecendo e eles não gostam de rotina. Então, se você pegar um software que ele é mais detalhista, que ele tem muitas telas, se você, na sua cultura organizacional, o escritório não tem esse perfil, você vai ter muita dificuldade para implementar. E o contrário também. Se você tem uma equipe que ela funciona bem, ela tem várias formas de trabalhar com planilhas, ela é organizada mesmo sem software, ela já tem um controle muito eficiente. Se você pegar um software muito simples, ele vai ficar a desejar dentro do escritório. Então, a escolha para mim, Dani, ela parte sempre da cultura, de como o escritório já existe, como o escritório faz, como o escritório realiza aquelas atividades. E aí, claro, a segunda vai ser o valor, e dentro do valor que eu comecei também no início, que tem a ver com valor, critério de segurança, se o software vai ser internalizado dentro do escritório, o custo dele é maior, e se o software vai ser nas nuvens, que o custo é menor, e ele vai ter que encarar o desafio de saber que o processo dele, que o GED dele, que o documento do cliente está nas nuvens, não está dentro internalizado. Então, essa seria uma dica. Uma sugestão que eu dou é o seguinte: quando vocês forem fazer pesquisa de software, antes de fazer pesquisa do software, qualquer fornecedor vai falar que o software tem tudo, ok? Escrevam à mão ou numa planilha, reúna com a equipe, fala o que você precisa, o que mais a sua área precisa, o que a gente precisa. E você coloca as atividades baixas de controle, de inserção de prazos, de baixas, de lançamentos, de distribuição. E aí a sua equipe vai falar qual a necessidade. Olha, hoje eu preciso de um software que pelo menos os andamentos eu consiga ver aqui do meu celular. Sem isso não tem como. Então você já vai buscar um software que tenha um aplicativo para celular, percebe? E você, ao colher essas informações com a equipe, você vai chegar perto da necessidade do que a sua equipe precisa, para você conseguir, dentro daquele assunto. Travou novamente, gente. Hã? Travou. Agora fala. Travou? Sua imagem. Agora voltou. Tinha travado sua imagem. Pode falar. Ok. É importante, nessa escolha do software, conseguir trazer a equipe, porque não envolve um processo de motivação. Se a sua equipe não gostar do layout daquele software, eles vão criar uma antipatia com o software. Então, o layout tem que falar a linguagem do escritório. Se a sua equipe, por exemplo, hoje nas gerações mais novas, o pessoal não tem muita paciência com a quantidade de telas e de informações. Então, quanto mais clean for o software, mais facilidade a equipe vai ter de ler, de digitar, de inserir informações. E o que eu sugiro muito claro, que um software web, para que você possa acessá-lo de onde você estiver, e que ele tenha as principais telas e ferramentas acessíveis para que você consiga consultar. Então, por exemplo, hoje, todo o software já possui GED, possui distribuição, as publicações dos diários, a maioria dos softwares ele já conseguiu importar. 12 anos atrás, eu fazia tudo primeiro. Eu criava, rolava, tinha que digitar. Hoje os softwares conseguem fazer essa integração com a empresa de software, de publicação. Então, hoje, eles estão muito sofisticados, graças a Deus. O maior desafio são as pessoas. As pessoas perceberem que elas têm que passar por um processo para organizar, estruturar, motivar aquela equipe, depois a conquista.
E aí, depois dos 20 anos, os resultados são maravilhosos. Uma vez implementado, a pessoa não consegue mais sobreviver com o controle de gestão. Ele fica tão redondo dentro do escritório, as rotinas ficam tão redondas, que é como se você não conseguisse mais viver o que. Então, por exemplo, a gente aprende a andar de bicicleta na infância, você nunca vai desaprender. Então, quando você aprende a utilizar o software, você vai melhorar. Então, dali para frente, é só melhorias do resultado, melhorias do fundo, aí você vai pensar em relatório de BI, de cruzamento de informações, você vai se preparar para a inteligência artificial que está chegando, e que ela vai ser necessária que o arroz com feijão, ou seja, o cadastro de processo, de pessoas, de clientes, documental, seja o que dentro da advocacia, porque senão você não vai conseguir operar com a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial ela está rápida e os escritórios ainda continuam evoluindo. Então, eu torço que os advogados do escritório iniciem o dever de casa rápido, de se organizar, sair da planilha do Excel, procurar um bom software, criar essa gestão e esse controle, daquele momento da inteligência artificial, ele realmente esteja preparado e não passe aperto. Não, eu acho que no momento que ele crescer, ele não passa perto, porque as pessoas olham muito o hoje, né? E não Sim. vê o escritório daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. De repente, está preocupado com o hoje. E se você tem tudo organizado, seu crescimento é muito mais tranquilo. Seu crescimento você vai passar por muito menos dificuldade. Eu conheço escritórios, inclusive, Érica, que quebraram por falta de gestão, por falta de controle, porque não tinha noção de como precificar, não tinha noção, eles não tinham noção do contexto do processo em si, cobravam na entrada e demorava muito para receber outras questões do processo, o processo demorava anos naquela banca, na mão daquele advogado, e você tem conta todos os meses, você não construía um fluxo de caixa equilibrado, você não tinha controle, você não tinha noção de quem contratar e do porquê contratar aquela pessoa e quebraram. E muitas vezes quebram não é por falta de cliente, é por falta de controle mesmo. Não é à toa que a gente é apaixonado por controle, né, Dani? Oh. Gente, alguma pergunta para a doutora Érica? A gente bateu um papo aqui legal. Eu sei que o áudio não está. Tem uma pergunta, doutora Iris. Qual o momento de implementar um software e se tem indicação de quem tá iniciando? O momento é quando fechou o primeiro contrato. O primeiro cliente já é o caso jurídico 1, vai ser a pasta jurídica 1. Começou, já tem processo dentro do escritório, já deve ter um software jurídico. Para advogado iniciante, eu sugiro, as OABs, elas têm hoje, essa pessoa de qual estado, Dani? Doutora Iris, que estado você é, por gentileza? Responda aqui, por favor, nos comentários. Ainda não sabemos. Mas tudo bem, não tem problema. Procure a OAB do seu estado. Por quê? A OAB, ela fecha parcerias com software. Por exemplo, a OAB do Distrito Federal tem parceria com softwares para advogados iniciantes com custo zero ou um custo bem acessível para quem está começando. E aí, você está no início, você não vai precisar de um software super sofisticado, você vai precisar de um software que você vai conseguir cadastrar o nome do seu cliente, você vai conseguir colocar o GED daquele contrato, você vai conseguir importar uma publicação, você vai conseguir distribuir aquele prazo, gerar uma tarefa, baixar, gerar um andamento, você vai conseguir agendar a audiência daquele processo, a sustentação. Então, você vai conseguir gerir e você vai começar com uma gestão organizada. Então, você não vai precisar de um software com BI, com vários sistemas interligados, com biblioteca. Você não vai precisar de forma alguma de um software sofisticado. Então, a sugestão que eu deixo é procure a OAB, ou então você busque esses softwares pelo Google
que são esses softwares mais acessíveis, que eles têm geralmente um custo de mercado entre 90 a 150 reais, ou seja, assinatura mensal que caiba no seu bolso para esse investimento. E aí, a partir do momento que você criar a rotina, colocar o seu processo e cadastrar, você vai treinando, você vai pedir ajuda ao suporte técnico, ok? A partir do momento que você fechar outros contratos, se for crescendo a sua quantidade, e você vai identificando que aquele software não tem condições de te atender, aí sim você pode pensar em migrar para um outro software mais que possua mais funcionalidades que atendam às novas rotinas que vão surgir com o crescimento do seu escritório. Não adianta a gente falar isso agora, antes, que as Né? rotinas Depende vão do surgir. nível de complexidade, né, das tarefas do escritório. E às vezes as empresas têm mais de uma solução de software para lidar. Algumas pessoas entram por ser iniciante, tá iniciando, entram para um software mais simples. E depois você mesmo vai necessitando e demandando, e isso vai evoluindo. Ou então você migra para um outro software, para uma outra empresa que vai lhe atender melhor dentro da sua realidade, dentro da sua demanda. Sim, claro. E o processo de migração é um processo que a gente deve ter muita atenção também para não perder dados, para quando você resolva migrar, você tem um software não está atendendo, mas você tem dados ali alimentados, ou de cadastro de pessoas, ou de clínicos, ou documentais, e você vai ter que passar por esse processo todo de migração. Então, hoje, grande desafio, Dani, de escritórios grandes que ficam insatisfeitos ou que eles não conseguiram, por algum motivo, implementar o software, ou não conseguiram motivar a equipe para que utilizasse, e eles resolvem contratar outro software de gestão e ele vai precisar passar por um processo de migração. E esse processo de migração, quanto mais detalhado ele for, quanto mais validado, quanto mais checadas as informações e feito o desenho do que se precisa melhorar, já que você vai mudar o software, o ganho vai ser muito grande para os escritórios. Mas, geralmente, o processo de migração são escritórios, claro, já tem que existir um software e existe a necessidade de uma demanda, de mudar mesmo para outro software. Ela é de Itatiba, interior de São Paulo. Ah, então você pode procurar a OAB de São Paulo, que provavelmente eles devem ter parcerias com software de controle de gestão. Aí você verifica se esse software vale atender, não vale atender, ou se vale a pena você comprar, dependendo da sua rotina, facilidade do que você precisa, contratar um software que caiba no seu bolso. É isso mesmo. Alguém tem mais alguma pergunta? A gente está chegando ao final da nossa live. 1 hora, já são 9 horas, acredita? Passou assim rápido. Passa rápido, né? Passa rapidinho, mas quando a gente fala do que a gente gosta. Sim. Você Não, quer voltar àquela pergunta inicial ou a gente já fez? com A gente já relação. respondeu. E aí, pessoal, o que é que vocês sugerem? Você colocou a questão dos desafios, você colocou, como é que se diz, como o software ajuda, você já colocou as etapas. E recentemente até li uma matéria sua no Conjur, né, falando sobre a importância da implementação dos controles e de um software jurídico no escritório de advocacia. Tem bastante elementos. Se o pessoal quiser aqui, eu inclusive posso compartilhar com vocês amanhã no e-mail, quando a gente disponibilizar replay, posso compartilhar com vocês essa questão, o artigo de doutora Érica no Conjur, que é bem interessante, porque vocês ali tem, digamos assim, cada etapa detalhada, inclusive, que ela listou as etapas de implementação de software jurídico, detalhadamente, não é isso? Me ajude, doutora. É isso, não foi isso? Eu entendi bem isso. Ela foi bem didática, bem professora. Isso mesmo, vocês vão receber de primeira mão, porque eu ainda não divulguei essa matéria. Pois é, então amanhã eu me comprometo com vocês de enviar por e-mail o link da matéria no Conjur
para vocês lerem, entenderem um pouco mais, se aprofundarem nessa questão, que eu acho que vale a pena. A organização do escritório é muito importante e evita muitos problemas no futuro, viu, gente? Diversos problemas. Doutora, eu tenho uma novidade para os advogados que estão aqui ao vivo com a gente. Pessoas, quem está aqui na live, diga eu estou falando do YouTube também, porque nós vamos sortear aqui um plano de 12 meses de um software jurídico. Então, quem for sorteado não vai para se preocupar em pagar um software jurídico. Pelo menos não por 12 meses. Que é a conta banca jurídica do ADVBox. A gente vai sortear aqui na live agora, nesse momento. Essa doutor Vicente, doutora Vanessa, doutora Dávila, diz eu quem está assistindo a live aqui, por favor, para me entender quem está na live, porque nós vamos sortear agora 12 meses gratuitos de um software banca jurídica para vocês começarem a gerir e entender um pouco dos seus controles. E esse software também é interessante que ele é preocupado com relação ao atendimento do cliente. Então, a cada movimento do processo, o seu cliente também recebe um SMS para dizer que o seu processo se movimentou. E você pode, inclusive, customizar a mensagem para evitar que o cliente te ligue. Porque muitas vezes o cliente não entende do que aconteceu e vai ligar novamente para o advogado. Então, você pode, inclusive, customizar essa mensagem para não sair com a linguagem, para sair com a linguagem menos técnica, digamos assim. Gostei aqui do YouTube, o pessoal começou a gostei, estou gostando. E aqui no Facebook, quem está presente? Doutora Carla, doutora Iris, a gente vai começar, vai fazer um sorteio agora. Agora, vou abrir aqui a tela, fazer um sorteio agora com vocês de 12 meses gratuitos da conta do ADVBox. Vamos lá, vamos lá. Vamos cruzar os dedos aqui. Vamos ver, tem gente que não sei se está aqui presente, não sei se Tamires está aqui, doutora Tamires, está aqui na live ainda ou já saiu. E às vezes o pessoal começa e depois vai saindo, né? Tem doutora Tamires, eu vou chamar os nomes, doutora Thaís, doutora Elizabeth, gente, saiu tanto nome de mulher, doutora Denise. Nossa, quanta mulher! Eu estava brincando que eu estava fazendo a avaliação das pessoas que ganharam prêmio no julho e a maioria são mulheres. Será que vocês são a maioria que se inscreveram no julho? Eu queria saber, é sério, de verdade. Eles estão dominando, né? A gestão também. As mulheres estão em todos os lugares. As mulheres estão em todos os lugares. Vamos lá, vamos lá. Nós temos 12, peraí, eu vou chamar aqui, vou só embaralhar novamente para a gente ver quem foi que ganhou esse software 12 meses. Marco Padilha Nogueira está aqui ainda? Não está. Olha o suspense. Olha o suspense. O que eu tô vendo aqui, Vanessa Dasco, Paula Coelho, olha, nome de mulher. Michel Eric tá aqui na live ainda. Diz eu, gente. Eu sei que tem um delay, mas quem ganhar, diz eu. Tenho até a diz eu, porque eu quero saber quem é que tá aqui na live, até para confirmar. Bom. Agora vamos saber quem foi que ganhou. Atenção, doutor Vicente Gonçalves, o senhor acabou de ganhar. Vicente está aqui na live ainda ou já saiu? Ele acabou de ganhar 12 meses, se ele estiver aqui na live, 12 meses gratuitos de um software de controle jurídico. Ele está aqui na live ou já saiu? Só me dá um eu aqui para mim, para eu
Você não consegue, Dani, sortear para todos que falaram eu? Consigo, mas tem gente que começou e saiu. E ele Entendi. inclusive, foi uma das pessoas que falou eu. Ah, foi? Foi. Ah, ele tá aqui na live. Ah, tá aí. Ele foi uma das pessoas que falou eu, mas algumas pessoas começam assistindo, depois saem e não, né? E, enfim, ele ganhou 12 meses. O pessoal da DV Box vai entrar em contato com você na segunda-feira. E você ganhou 12 meses gratuito da conta banca jurídica da DV Box. Então, vocês vão. Foi alguém, curiosamente, alguém do YouTube. Ganhou e agora vai entender um pouco mais dos controles e vai colocar isso em prática. Doutora Érica, vocês não têm mais perguntas? Ninguém colocou pergunta aqui. Doutor Vicente, estou aqui, não mata eu não. Estou aqui no quê? Ele bota, estou aqui, não mata eu não. Doutora Érica, eu vou pedir que você se despeça das pessoas e do pessoal daqui da live que está com a gente até essa hora. Numa sexta-feira, 1 hora e pouca de live não é para todo mundo, né, gente? Então, parabéns para vocês também. Eu quero agradecer a doutora Érica pelo aceite, por estar aqui com a gente. Eu sei que quanto ela é ocupada e o quanto ela se esmerou para encontrar essa brecha na agenda dela. E foi difícil conversar com ela sabe disso. Eu quero agradecer vocês a oportunidade de falar. Quero desejar que vocês realmente despertem para a importância da gestão e para implementar um software. Agradecer a Dani pelo convite, tá? Então, eu desejo boa noite e parabenizar, como a Dani colocou, 1 hora e pouquinho de live numa sexta-feira à noite. Realmente, eu acredito que vocês vão ter sucesso na advocacia de vocês, tá? Porque vocês poderiam estar em qualquer lugar, mas vocês estão aqui conosco. Então, desde já, eu parabenizo vocês, desejando todo o sucesso na gestão, na implementação de software, de ferramentas. Desejo uma boa noite, um excelente final de semana e te agradecer, Dani, mais uma vez, por esse bate-papo tão gostoso, um tema tão importante que realmente agrega tanto para a nossa classe jurídica. Tá bom? Eu que Boa noite, agradeço, obrigada, viu, gente? Eu que agradeço. Gente, meus guerreiros, muito obrigada por estar com a gente aqui nessa noite de sexta-feira. A gente vai descansar no final de semana, porque na segunda-feira a gente volta, o julho está terminando. Quarta-feira, dia 31, e a gente encerra. Mas semana que vem a gente tem formação de preço na advocacia. A doutora Érica sabe o quanto isso é relevante para o advogado. A gente tem como escrever para o Jus Brasil, a gente vai ter uma pessoa do Jus Brasil aqui nos orientando como escrever para aquela plataforma maravilhosa, para impactar clientes qualificados. E é interessante. A gente vai ter inteligência emocional na resolução de conflitos na advocacia. A gente vai ter muito conteúdo bacana semana que vem. Ainda faltam 5 lives. A gente vai fazer 5 lives semana que vem, numa correria de segunda até quarta. E eu quero vocês com a gente. Então, agradeço a todos de coração. E a gente